bem? Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês novamente. E espero que a gente faça um bom programa onde a gente possa trocar muitas ideias. Como vocês podem perceber atrás de mim, né? Vou até me afastar um pouquinho para o lado esquerdo. Já temos um novo painel aí e esta semana nós já teremos aí, a partir da semana que vem, vou dizer assim, porque a gente nunca depende só da gente, depende de terceiros também. O cenário a partir de segunda-feira ou a partir de amanhã também já vai estar diferente. Nós vamos estar transmitindo o Vida Inteligente Interativo num cenário diferente, tá? Isso aqui, porque eu faço as coisas sozinho, como vocês sabem, então eu tenho que ser câmera, eu tenho que falar, eu tenho que escrever, eu tenho que digitar, eu tenho que fazer uma série de coisas. Bem, não tem problema. Hoje à noite, no Vida Inteligente, nós temos um bom programa. Vamos falar sobre as mulheres, hein? Sobre as mulheres. Isso é muito bom. Vai uma escritora e eu acho que ninguém deve perder. Acho que vai ser bom tanto para mulheres como para homens, porque os homens precisam ouvir mulheres falando para conhecer as mulheres. Um homem conversando com homem jamais vai conhecer as mulheres, e vice-versa. Mulheres conversando com mulheres jamais conhecerão os homens. Muito bem, então, bom dia Lisa, Marcos e Soraya, Silvia Renata, Walter Santos, Júlio Correia, Cacilda, Márcia Carromber, Francisca, Simone, Graça, João de Fortaleza, José Carlos, Paulo Veller, Renata, Pablo Augusto, Mauro da SBE, André, Vitor e Ugly Lips. Puxa vida, fico feliz que a sala já começa cheia de gente. Tema que se apresentou ontem à noite. E é interessante, eu sempre intuo, como eu disse para vocês, né? E às vezes a intuição demora para aparecer. E começaram a aparecer umas situações no Facebook. E essas situações imediatamente me fizeram intuir o tema desta manhã, que é responsabilidade. Hoje nós estamos no 82º programa do Vida Inteligente Interativo e já falamos diversos assuntos esses que são todos voltados para nos ajudar nesse caminho que nós escolhemos trilhar como crescimento interior, como busca de respostas, como um mundo fraterno, para a gente viver mais tranquilo, mais sossegado, mais feliz, e assim. Por que então que o tema aconteceu isso? Eu vou contar dois fatos. Não vou citar nomes, claro, isso aqui é ético, antiético, né? Alguém me chama no Facebook, eu tenho quase 3.000 contatos, e me pergunta se ela deve ou não batizar os seus filhos. Eu disse para ela, respondi o seguinte: nós não somos donos da verdade. Quando eu digo não somos donos da verdade, é eu e todos os meus convidados do Vida Inteligente. Eu disse, siga o seu coração. Essa que foi a resposta. Uma outra pessoa, puxa vida, isso é incrível, né? Uma outra pessoa me pergunta, diz que era médium e sempre incorporou de tudo, deu passagem para todas as entidades, as classes, né? Caboclo, Preto Velho, Exu e as outras entidades, assim como a família. Mas desde que começou a assistir Vida Inteligente, ela parou porque ficou preocupada com o que ouviu no Vida Inteligente. Respondi da mesma forma: nós não somos os donos da verdade. Siga o seu coração, use o seu discernimento, foi a resposta que eu dei. Esses dois fatos vieram ilustrar e mostrar a necessidade, ou então, melhor, a necessidade sim, e também a importância de sermos responsáveis e de termos responsabilidade.
Responsabilidade é uma palavra fortíssima. É uma palavra que todo mundo deveria saber o significado de cor. Quando eu mudei assim, quando eu acordei, que eu já contei aqui para vocês, quando eu acordei diferente e já não pensava mais como eu pensava na noite anterior, e eu tinha ainda cerca de 4.000 livros estocados dos 5 que eu editei, eu tinha exemplares de todos eles. Eu disse, puxa vida, como é que eu vou vender livros cujo conteúdo hoje, do jeito que eu acordei, não condiz mais com a minha forma de pensar? Imediatamente tirei de circulação, como vocês todos sabem, né? Eu divulgo as coisas que eu faço. E todo mundo sabe que eu não tenho bem material nenhum, nada. E deixei naquela ocasião, que eu já nem sei quanto tempo faz, né? Nossa, faz tempo. Deixei 10 anos já, 10 anos. Vai fazer 10 anos no final desse ano. Deixei na ocasião 78 mil reais, joguei fora, que seria o valor de venda. Por que eu fiz isso? Primeiro que, apesar de não ser santo, apesar de não ser exemplo, apesar de não ser absolutamente nada para ninguém, uma coisa eu tenho: responsabilidade. Responsabilidade, primeiro, para comigo, já fui muito irresponsável, como qualquer um de nós, acredito eu. Isso aqui faz parte da índole do ser humano, da nossa juventude, da nossa revolta e toda aquela coisa. Mas a gente vai amadurecendo e vai criando responsabilidade. Todas as pessoas que ouviram minhas palestras, todas as pessoas que me escutaram, todas as pessoas que compraram meus livros, eu tinha e até hoje eu tenho responsabilidade sobre elas. Por quê? Porque elas, confiando na minha pessoa, acreditaram naquilo que eu escrevi e tomaram para si muitas daquelas coisas como verdades. Então eu fui responsável pela mudança de consciência de todas as pessoas, pela mudança do modo de pensar dessas pessoas. Eu tenho responsabilidade sobre essas pessoas. Outros, cada um puxando a sardinha para o seu lado, deve dar o nome dessa responsabilidade de karma. Assumir o karma dessas pessoas, tem karma comigo, assim. E assim sendo, eu achei por bem comunicar a todas as pessoas que tudo aquilo que eu falava no passado, e que para mim era a minha verdade na ocasião, tudo aquilo que eu escrevi nos livros não era mentira, só que eu precisava dar uma nova roupagem para aquilo que eu havia escrito, um novo entendimento para aquilo que eu havia escrito. Então por isso eu tirei de circulação. E eu tive que dizer isso para as pessoas, para que desta forma as pessoas sentissem como eu me senti quando eu mudei de ideia, de cabeça, de pensamento. Falaram, puxa vida, tudo aquilo que o grego falou não vale mais, e agora? Então isso foi bom para todas elas também, porque sabendo que tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que estava escrito nos livros, e ainda está, porque tem muito livro ainda circulando por aí, era uma coisa que hoje já não tem essa consciência. Mas grego, a turma comprou, tudo bem, você fez sua parte aí, tudo isso aqui. Não é assim. Responsabilidade é uma coisa que a gente precisa ter. Responsabilidade é um exemplo que a gente precisa dar. Não adianta você fazer o que você quiser fazer se você não tiver responsabilidade. A gente já segue já. Deixa eu ver como é que está a sala. Bom, ninguém falou nada, estão se cumprimentando entre eles, então tá legal, vamos dar sequência aqui. O pessoal está na sala aqui se cumprimentando. Esse caminho que nós trilhamos hoje, a gente fala um monte de assunto aqui no coisa. Eu já quis desistir muitas vezes. Vocês já devem ter ouvido, eu falo na televisão, quando eu estou sozinho ali, eu faço os meus programas solo.
eu abro meu coração e conto o que eu passei e essas coisas todas. E eu já pensei muitas vezes em desistir. Falo, pô, eu quero ser uma pessoa normal, cara. Esse negócio aí de ficar pensando em crescimento, caminho iniciático, sei lá o que isso aqui, aquilo lá. Pô, não dá para ser normal? Já pensei em desistir muitas e muitas vezes. E não só eu. Muita gente graduada também que eu conheço pensou da mesma forma. Por que eu não desisti? Primeiro, por responsabilidade. Essa palavra que nós estamos assumindo hoje. Responsabilidade para com quem? Primeiro, para comigo. Segundo, para alguma coisa que eu desconheço. Alguma coisa que está aqui dentro de mim e que fala, grego, você não vai parar, não pode parar, espera aí, vai continuar. Se é eu interior, se é eu superior, se é Cristo interno, sei lá o que é. E se não é qualquer coisa também não interessa. É um negócio que aflora aqui dentro e que faz você não desistir. Eu prefiro dar o nome isso de responsabilidade. E vejam bem, a minha história está toda aí para ser comprovada, está aí, eu mostro tudo. Em momento algum, apesar de todas as dificuldades que são públicas, minhas dificuldades, eu sempre as compartilhei, eu não desisti. Eu não abri mão da minha responsabilidade, primeiro para comigo, segundo para os meus, terceiro para o meu entorno, quarto pelos meus irmãos, essa humanidade que eu tanto prezo, quinto por esse planeta maravilhoso e também mais recentemente faço questão sempre de enfocar uma pessoa maravilhosa que eu reencontrei, conheci, não me interessa. E agora com a conquista que nós tivemos que o Vida Inteligente passa agora de segunda a sexta ao meio-dia na TV da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, meio-dia todos os dias, eu ofereci, graças ao irmão Márcio Cambaúba, lá de Cuiabá, e dos outros irmãos de lá, eu ofereci essa conquista do Vida Inteligente, está divulgando o Vida Inteligente na seção do departamento Mosaicos do Novo Ciclo, traduz-se Jorge Antônio Ouro, esses ensinamentos que o Jorge faz da Sociedade Brasileira de Eubiose, que essa que é a linha dele, a linha da Eubiose, e essa pessoa que eu me refiro, e fico feliz porque eu sei que isso está contribuindo para desonerá-la um pouquinho de toda essa grande responsabilidade, e é uma forma também de se propagar a história e os ensinamentos do pai dele, o professor Henrique José de Souza, que é o meu querido, amado e dileto irmão Jefferson Henrique de Souza. Uma pessoa, puxa vida, tudo tem um tempo, né, como eu disse aqui, para a gente se encontrar. E 60 anos depois eu fui reencontrar, não importa, o seu Jefferson Henrique de Souza, uma pessoa que é meu irmão, é meu amigo, é meu querido, é meu íntimo. Ele é Dona Felícia, é uma coisa indescritível. Então eu fico feliz em estar fazendo isso, principalmente hoje, contribuindo para ajudar a sociedade que hoje ele é vice-presidente a se desenvolver e tomar o rumo que necessita. E essa questão que eu volto a dizer, da responsabilidade que a gente tem para com a gente, para com os outros, é uma coisa que não deve esmorecer nunca, apesar das dificuldades. Já vou entrar lá, já vou chegar aqui agora na sala. Vocês estavam na parte de cumprimento. Eu ainda continuo, e como eu estou humano, eu ainda continuo crítico. Eu fico me dominando, eu fico me questionando, eu fico me vigiando, mas ainda critico muito. E eu ainda sou inconformado quando eu vejo
que as pessoas não priorizam aquilo que falam, aquilo que professam, aquilo que dizem ser. Às vezes eu tenho dificuldade de expressão. E eu não quero dar exemplo de nada, porque eu não sou exemplo de nada. Mas veja, todo dia, quer chova, quer não chova, feriado ou não, eu estou aqui de manhã para as 10h30 estar com vocês. E eu adoro fazer isso. E eu sei que isso é necessário para aquilo que nós estamos fazendo. Eu, há 8 anos, tenho o programa Vida Inteligente, que toda quinta-feira, faça sol, faça chuva, faça dilúvio, faça não sei o quê, estamos lá apresentando. Com convidado, sem convidado, com Jorge, sem Jorge. E aí o dia que o grego resolve botar as tranqueiras dele para fora, abrir o coração dele também, lá tá aí. Então, nesse aspecto, eu me admiro. Eu gosto desse cara aqui, gosto desse cara. Meus filhos dizem para mim: pai, putz, eu gostaria de ter a tua perseverança, a tua força de vontade, a tua determinação. E eu acho que quando a gente tem responsabilidade, quando a gente assume uma responsabilidade para conosco mesmo, ou para quem quer que seja, nós temos que prezar essa responsabilidade. Ela nunca pode estar em segundo plano, essa responsabilidade. Nem segundo, nem terceiro e nem quinto. Ele tem que estar sempre em primeiro lugar, a responsabilidade. Cada um sabe de si. Vamos lá, deixa eu ir lá para a sala. Vamos voltar aqui, vamos ver onde pararam os cumprimentos, aí eu vou lá. Tá. Graça aqui, Agnes, eu sou dos Açores. Bom dia, a Graça está aqui de novo. Evandro, bom dia a todos. Tá. Pablo Augusto está falando do vulcão nos Açores, não tem nada a ver com a história. Lisa, realmente é uma sinuca, porque verdade por verdade, cada um tem a sua. Cada um tem a responsabilidade de saber o que vai colocar na sua cabeça. Isso é de cada um e muito pessoal. De acordo, Lisa, o que você vai fazer é de cada um individual. Agora, quando você tem uma função pública, ou quando você tem, se você é uma professora, se você é um educador, se você é um apresentador de televisão, se você é um dirigente de empresa, um gerente, putz, é uma responsabilidade incrível, é a responsabilidade, estamos tratando com pessoas, com seres, isso é importantíssimo, não é o processo apenas de cada um. Graça, bom, está falando das ilhas vulcânicas, tá. Bom dia, Délia, bem-vinda. Agri, o seu sentimento de responsabilidade parece estar ligado também ao sentimento de culpa. O sentimento de culpa por ter influenciado pessoas com o que você acreditava na época com os seus livros. Sentimento de culpa nenhum, Agri, absolutamente nenhum. Sentimento de culpa eu teria se eu não tivesse conversado com as pessoas, não tivesse vindo a público, não tivesse criado blogs, não tivesse falado para as pessoas de que minha cabeça mudou. Aí eu teria sentimento de culpa, mas eu não tenho nenhum, porque eu compartilhei com as pessoas de que a minha verdade mudou. E essas pessoas continuam sendo minhas amigas, minhas admiradoras, as pessoas, e assim estão aqui hoje, até hoje nós estamos aqui. Isso é bacana, aceitar a mudança dos outros, né? Sem as críticas. E a crítica, sim, ela é sempre importante, ela é construtiva. Agni, agora você tem o Dharma de fazer o Vida Inteligente. Olha, adoro, acho que é maravilha. E eu faço Vida Inteligente, é para mim. Délia da Mata, tá. Estão se cumprimentando, tá ok. Então a questão que nós devemos levar em consideração é o quanto nós somos responsáveis. Às vezes eu pareço meio chato com os temas que eu trago aqui, né? Mas vocês podem ter certeza que eles são importantíssimos no nosso dia a dia. Eles se apresentam e eles ajudam realmente a gente. Como é que é aquele termo que usam ali?
a se desentrelaçar, se é que esse termo existe, se desentrelaçar de uma série de coisas, Porque às vezes nós queremos nos desfazer de muita coisa e nos faltam as ferramentas. E muitas vezes essas ferramentas, elas não são apresentadas, elas não são doadas, elas não são dadas, e a gente nem percebe que elas estão ali. Então essas conversas que a gente tem aqui todos os dias, sobre temas que talvez não agradem a todos, mas estão aqui é porque estão esperando alguma coisa, são necessários. O quanto eu estou sendo responsável? Responsável com o quê? Primeiramente comigo. Responsabilidade para com a minha pessoa, para com o meu ser, para com os meus pensamentos, para com os meus atos. Segundo, para quem? Para a minha família. Todo mundo tem uma família. Todo mundo nasceu de algum lugar. Né? Às vezes a família pode estar afastada, pode ser que hoje você não tenha mais família nenhuma, mas se você perdeu a família original, você tem a outra família que faz parte, que é essa grande família que nós chamamos aqui de humanidade. O quanto eu estou sendo responsável na educação dos meus filhos, na orientação dos meus filhos, no gerenciamento dos meus funcionários, na administração da minha empresa, no que eu falo todos os dias, no que eu planejo, no que eu quero fazer, no que eu penso. Entenderam a importância da gente ter responsabilidade? Responsabilidade é uma palavra muito ampla. Eu sou responsável. Isso aí é ego se manifestando. Eu sou responsável. Até a própria expressão já disse aqui. A responsabilidade é uma coisa muito mais ampla. É uma palavra de grande profundidade. Depois até vocês vão... Porque seria interessante até dar uma pesquisada. Responsabilidade. Escrever. Bota entre aspas e ver o que ela significa. Aqui eu vejo essa conversa que nós fazemos aqui, eu percebo que tem muita gente responsável. Tem, claro que tem. Todos são responsáveis, né? Uns mais, outros menos, uns expressam, outros não expressam essa responsabilidade. Também não é para fazer isso aí. Responsabilidade é uma coisa que não se vende, não se dá. Isso aqui se expressa, se faz a responsabilidade. Deixa eu ver o que o Pablo disse. Espera um pouquinho, só que eu não quero pular. A Francisca diz que todos nós já pensamos isso, desistir. Caso isso acontecesse, o que daria sentido às nossas vidas? Isso é verdade, mas você precisa ter um sentido à sua vida, Francisca. Tem gente que desiste mesmo, a gente vê por aí, chega até a tirar a própria vida. Mas é porque essas pessoas não têm nenhum sentido da vida. Não tem nenhum ombro amigo, não tem nenhuma pessoa que escute, que acuda, que estenda uma mão. Então aí fica difícil. Então nós temos que estar atentos também, sempre ao nosso entorno. Isso é responsabilidade. Não tem responsabilidade nenhuma sobre os outros. Claro que tem, claro que tem. São seus irmãos. E não é papo religioso, não. Somos uma mesma família, caramba. Moramos dentro de um planeta aqui. Essa é a nossa casa. São 7 bilhões de habitantes aqui dentro dessa casa. Não é porque eu moro num cômodo chamado Florianópolis, ou você é de São Paulo, ou Brasil, ou Congo Belga, tudo isso aqui, o Zaire, é tudo cômodos dessa grande casa. Somos todos habitantes dela. Para a casa funcionar legal, todo mundo tem que estar bem. Vamos seguir. Luiz Fabiano, bom dia. Bom dia, Newton. André, essa obra da eubiose contagia. Quantas pessoas boas encontro nesse caminho? Já não consigo contar nos dedos. Tenho essa perseverança também grego e todos os questionamentos. A diferença entre tantos é que continuamos andando. Isso é verdade. Isso é verdade. A gente vai andando, não sabe por quê, que força é essa. Mas tudo bem, vamos seguindo, né? O importante é estar bem, é estar disposto a fazer aquilo que a gente gosta, procurar fazer, estar aqui compartilhando. Nossa, vocês não imaginam como eu chego lá e fico falando, vem intuição, vem pra gente, o que nós vamos falar amanhã de manhã, e chega aqui, já chega aqui às 10, o ônibus vai chegar em tempo, isso aqui tal, tomar um café, ficar pronto, tal, para poder compartilhar.
Isso é bacana, isso é motivador, isso é maravilhoso. Pablo Augusto. Ângelos, bem-vindo ou bem-vinda. Olá, Pablo Augusto. Pela lógica do karma, já pensou na responsabilidade de um governante que age intencionalmente algo errado? Isso é dele. Isso aqui, essa questão da responsabilidade é de cada um. Eu já disse, o governante... foi bom até você falar isso aqui, porque você puxou uma coisa aqui que vem. Um governante, ele é geralmente eleito por metade da população. Metade dos votos válidos, digamos assim, metade mais um, não é isso que você sabe? Então ele já começa com uma desvantagem enorme. Ele tem aquelas pessoas que votaram nele, tem aquelas pessoas que não votaram nele. Então nós não podemos ser irresponsáveis porque nosso candidato não venceu as eleições, nós desejarmos que ele se ferre, que ele faça um governo horroroso. A gente esquece que é ele que vai administrar o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, e ele ganhou as eleições, então paciência. Então o que eu tenho que fazer como cidadão responsável? Ajudá-lo na administração, independente de filiação partidária, independente de se era meu candidato ou não. Isso em todos os setores. Entrou um cara como seu chefe que você, esperava outro, entrou esse. Eu quero, então vou boicotá-lo para ver se ele cai fora. Tá certo isso é irresponsável. Você tem que apoiá-lo para que ele faça uma gestão bacana, uma gestão legal. Ele é seu chefe. Você tem que torcer para ele para você se dar bem também. Questão de pensar. Peraí, deixa eu voltar aqui. Tá. Isso, já cheguei aqui. Vocês me perdoem aqui. Bom, Marcos e Soraya. Significado de responsabilidades. Dever, isso, substantivo feminino. Dever de arcar com o próprio comportamento ou com as ações de outrem. Natureza ou condição do que é responsável. Jurídico, obrigação jurídica que resulta do desrespeito de algum direito através de uma ação contrária ao organismo, ao ordenamento jurídico. Competência para se comportar de maneira sensata ou responsável. Etimologicamente, é a união de responsável mais idade, responsabilidade. Porque as pessoas mais idosas geralmente são mais responsáveis, porque sabem quanto custa a irresponsabilidade. Grego, toca Raul. Não vou tocar nada. Hoje não tem música, só se eu cantar para vocês. Às vezes eu me pergunto por que é que eu sou tão calado. Raul aqui, Raul Seixas. Não desista, Agni diz. Bota o seu nome, tá ensinando a Agni a ver. Ângelos, esses questionamentos que você nos traz hoje vêm da essência, são inquietudes sobre nossas ações passadas. É valioso fazermos essas reflexões sobre a nossa responsabilidade com o bem comum. Afinal, somos parte de um todo. Bingo! Muito bem, é isso mesmo. Isso que é bacana. Se nós temos a capacidade, que nem o Ângelos aqui, de descrever isso aqui, é porque isso aqui está no nosso ser. Ninguém dá o que não tem. Ninguém escreve o que não está aqui dentro, ou no seu ser, na sua cabeça, na sua mente. Então, não é tão difícil, então, a gente se controlar para ser responsável. Lisa, quem tem família sabe o quanto isso nos é exigido. Não é brincadeira, é uma palavra que sempre em pauta na minha casa. Cobro bem isso. Parabéns, deve cobrar mesmo. E você jamais vai se arrepender. E eu digo isso em público sempre. Eu era um irresponsável, fui expulso de todas as escolas que eu estudei, eu era o capeta, quando era criança, quando era adolescente, eu dava trabalho para os meus pais, eu tomava cacete que não acabava mais, meu pai me batia, me dava porrada que não acabava, mas hoje eu reconheço, todas as pancadas que eu levei foram merecidas. E acredito eu que essas sovas que eu levava, e a disciplina da minha casa, e a responsabilidade do meu pai e da minha mãe na minha educação, me tornaram o ser que eu sou hoje. Essa responsabilidade do berço é importantíssima. Ninguém sabe o que vem lá na frente, que todo mundo tem o seu livre-arbítrio. Mas a formação,
A formação é tudo, o berço é tudo, o berço é o grande, é que nem o colostro para o sistema imunológico do ser humano, né? Aquele bebê, aquela pessoa, aquele ser, eu mamei até 1 ano e meio, aquele ser que tomou o leite da sua mãe, o colostro, foi amamentado durante muito tempo, a maioria é sadia. Por quê? Responsabilidade, né? Hoje não, tudo mais não. Hoje a estética, não, vou tirar aqui, vou tirar com a bombinha, vou dar aqui na boca. E acabou, secou, deixa parar, vou lá, aqueles leites integrais e tá. É isso que nós estamos vendo hoje aqui, né? Grego, sua postura de reconhecer verdades melhores e abrir mão das antigas verdades é uma atitude de extrema lucidez. Mas lucidez, ela se adquire, ela aparece assim, né? Eu não adquire, não. A experiência te dá essa lucidez. Uma frase do professor Henrique José de Souza: o verdadeiro homem é aquele que não fica radicado nas mesmas ideias. Vale para isso também. Bacana, eu não conhecia essa frase do professor. Aliás, o professor tem frases fabulosas, né? Simone, será que somos nós mesmos que escolhemos os políticos? Bom, aí entra uma questão que não vale a pena a gente falar aqui. Ou melhor, entendemos o que de política para escolher um político? Nada. É amiguinho, é porque o vizinho te indicou, esse aqui é meu amigo, eu conheço ele, é assim, e depois a gente fica cobrando, reclamando, né? Pisa não é fácil, Délia da Mata, responsabilidade e a consciência, sim, muito bem, não só, é um dos componentes da consciência, Délia, diria eu, né? Faz parte da consciência. Até interessante, né? Até pegar um disso aqui, do que é composta a consciência, né? Já pensou muita coisa caberia? Até interessante esse tema, mas é muito complexo, né? Eu não tenho capacidade de dar essas respostas. Vamos esperar o nosso irmão Jorge Antônio Ouro aparecer por aqui qualquer dia, e aí nós vamos ver. Ele anda muito ocupado, para quem pergunta aí, ele está ocupado, ele está bem, está tranquilo, uma hora ele aparece, fiquem tranquilos aí. Cada um tem a sua época de afazeres em excesso, né? É a fase dele agora. Bem, então a gente tem que fazer mais uma vez essa reflexão interior hoje à noite, quando vocês forem dormir, ou durante o dia, enquanto você estiver cozinhando, ou então que nem a Délia, enquanto ela estiver arando com aquelas máquinas, jogando aquelas sementes da soja e toda essa coisa ali, pode falar, puxa vida, esse assunto que nós conversamos hoje na minha cabeça, e já repito, quando a gente fala uma palavra, a gente dá vida a essa palavra. E quando nós estamos falando hoje de responsabilidade, a responsabilidade está aí. Ela está se apresentando para nós e cada um se aproprie dela da melhor forma, né? Ela está aí. Se eu falo em responsabilidade, cada um vai fazer aflorar o que tem, o nível de responsabilidade que tem no seu ser. E é uma boa oportunidade de você verificar como é que está o nível, né? Verificar, já que ela está lá, como é que você pode aumentá-la, onde você pode melhorá-la, onde você pode abrir mão disso, né? Porque às vezes a gente pega, obrigado. Às vezes você assume responsabilidades que não são suas, né? Aí sim, aí é que muita gente se encrenca. Eu conheço muita gente que se encrenca por causa disso. Vai lá e se mete na vida alheia por achar que tem o direito de se meter, ou por ter dó, ou por isso, ou por aquilo, ou por acreditar nas histórias, e aí acaba assumindo responsabilidades que não são suas. E aí a cobra fuma, como diz, né? Vou pensar nesse aspecto também. Então tá. Bem, alguém tem mais uma... Graça, a responsabilidade começa comigo, sim, claro, Graça, começa com você mesmo. Começa com você e daí vai, deixa eu ver quem chama, para ver se nós temos alguma coisa aqui. Não sei quem chamou aqui. Fica tudo ligado, às vezes as pessoas reclamam que eu estou com plim-plim aqui, mas tem que ficar, porque as pessoas se comunicam pelo Skype, por aqui, pelo Facebook, mas aí não dá para conciliar. Bem, Grego, assumi uma grande responsabilidade com a minha namorada e estou gostando. Esse Minoro é um apaixonado. Isso é bacana, Minoro, é isso?
Veja até onde vai essa responsabilidade. Você disse que você assumiu. Ela assumiu essa responsabilidade também para com você? Então isso aí é que a gente tem que refletir. As coisas sempre são... não podem ser jamais unilaterais, né? A responsabilidade minha termina onde começa a sua, e assim vai, que nem a liberdade, né? Nós temos que ir devagar. Bem, pessoal, acho que estamos tão quietinhos aqui. Eu acho que deu por hoje para a gente falar. Sejamos responsáveis. Eu não estou aqui, não sou guru, não sou nada, eu sou igualzinho a vocês e, nossa, talvez muito menos assim de conhecimento do que vocês. Mas eu, pelo menos, eu busco até, alguém citou aqui sentimento de culpa, não, mas esse sentimento de culpa eu não tenho. Mas tem algumas coisas que eu gostaria de ter mudado se eu tivesse a consciência de hoje, e eu ainda tenho oportunidade, claro, já estou mudando, né, porque eu tenho condição de mudar o passado, mas eu só posso mudar meu passado com entendimento, com responsabilidade. Eu não posso mexer em alguma coisa que eu não tenha domínio sobre ela. E até lembro aqui, e vou repetir, nós tínhamos um grupo de cura aqui na SOSEC, Sociedade de Estudos Extraterrestres, que a gente fazia um trabalho maravilhoso, 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 maravilhoso. Olha, a gente curava pessoas, e era um grupo fechado. Éramos 8, 10 pessoas. Até que, eu já disse isso, mas para quem não estava aqui, até que começaram a surgir coisas que a gente, apesar de termos clarividentes no grupo, de sensitivos e tudo isso aqui, começaram a aparecer coisas que a gente não compreendia. E a gente tentava dar sequência naquilo lá, a gente mexia no lugar, aquele lugar ficava de novo do jeito que ele estava antes da gente mexer. Então, apesar de ser um trabalho limpo, apesar de termos ajudado muitas pessoas, apesar de termos curado muitas pessoas, por desconhecermos o que estávamos lidando, por não encontrarmos respostas nessas coisas que acabei de dizer, em situações que se apresentavam, nós, responsáveis que éramos e ainda somos, resolvemos abrir mão do grupo. E nós fizemos de tudo para poder compreender aqueles processos, mas não era o momento, não conseguimos compreender e achamos por bem, pela nossa preservação e pelas pessoas que eram atendidas por nós, por responsabilidade, abrirmos mão desse trabalho lindo. E quando acaba um trabalho, começa outro. Fecha uma porta, abre outra. Isto é responsabilidade. Eu só dei um pequeno exemplo. Vocês devem ter muitos mais. Alguém escreveu aqui, espera um pouquinho só, então, antes de eu encerrar. Minoro diz, sim, nós assumimos essa responsabilidade nesse relacionamento mútuo. Legal. Nunca se esqueça do que nós falamos num desses programas, Minoro. Quem ama, liberta. Ângelus, interessante também notar que essas bases de responsabilidade devem ser passadas já na infância. Sim, os pais. Hoje em dia vemos uma sociedade cada vez mais individualista, resultado do egoísmo. Mas nós estamos aqui, né? Se nós estamos aqui é porque a gente tem que modificar isso. Leonardo Namioca, bem-vindo. Será que a responsabilidade tem idade para aparecer? Não, não tem. E a responsabilidade muitas vezes tem um preço alto, hein? Tem um preço alto. Você aprende a ser responsável em função de perdas, em função de coisas sérias. Alguém quer pagar esse preço? Acredito que não, né? Agni, nas escolas a falta de respeito com os professores, aluno falando mais alto que os professores, desafiando, começa aí a falta de responsabilidade também. Eu ainda ontem estava falando como era a educação no meu tempo e como é a educação hoje. Ângelos, Leonardo, é que esses conceitos vindos já da infância têm bases mais fortes para crescer, indubitavelmente. E se esse mundo ainda não está totalmente descampado com essa nova, com esses seres que estão aqui e que vão fazer o nosso futuro, né? E que nos proporcionam tudo isso que a gente está vendo, é porque ainda nós, os mais antigos, estamos conservando esses valores, estamos mostrando e fazendo e tendo atitudes responsáveis. É através do exemplo que a gente mostra para as pessoas, do exemplo, não é só da fala.
Então isso que nós temos que fazer com os nossos filhos, na sociedade, nas nossas atividades, em tudo quanto é lugar. É isso que vai fortalecer o futuro desse país, desse planeta. João de Fortaleza diz: não gosto quando dizem que o programa do grego. O grego, na realidade, é apenas o correio fraterno, o mecanismo pelo qual nos chega o despertar para a iniciação. Assim devemos ter dever para conosco a fim de desabrocharmos a luz em nós. É isso aí. O programa não é meu, o programa é de todos. Mas é bom, isso aqui não tem problema. Todo mundo sabe disso. O programa só depende do grego para funcionar. Se não tiver grego, não tem programa, né? Isso que eu digo. Responsabilidade que eu assumi e agora estou no barco e vai assim. Vamos em frente. Isso aqui me preenche todos os dias aqui. O sistema está um pouco baixo, né? O sistema caiu um pouquinho, talvez deva ter um tráfego muito grande. Então está na hora 11h11, né? O portal, hora do portal. Então beleza, enquanto os portais se abrem, nós vamos fechar agora o portal às 11h11. Eu deixo para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre. E hoje à noite estejam comigo no Vida Inteligente, 8 da noite. Fraterno abraço e fiquem bem.